Oi, oi, oi! Começando por aqui mais um episódio do seu Pou de Mulher no Ar, aqui no canal Juliana Rangel News. Obrigada pela sua audiência. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? É muito importante sua participação aqui no canal. E, gente, o Pou de Mulher é uma delícia, né? Porque é aquele momento que a gente recebe uma mulher para contar a sua história inspiradora, para a gente debater aí vários assuntos. São tantos assuntos que a gente tem, que a gente coloca em pauta, né? E aí esse momento do Pou de Mulher é para isso, para você em casa, sentar aí na sua sala, assistir na sua TV, ou no seu celular, onde você estiver, ou ouvir também pelo Spotify, pelas redes de áudio, e participar com a gente aqui, tá? Bom, temos a nossa frase, né, que a gente sempre gosta de abrir aqui o podcast, que é o seguinte: apenas tente algo novo, não tenha medo, saia da zona de conforto e voe. Michelle Obama. Por coincidência, produção, eu compartilhei essa frase hoje no meu Instagram. Tem alguma coincidência? Não existe coincidência. Nenhuma. Gente, eu recebo aqui hoje, que honra conversar com ela aqui um pouco. São tantos anos que a gente se conhece, mas a gente se admira muito e o trabalho que ela faz hoje como influenciadora, e não só influenciadora, vai muito mais além, né? Mas no mundo plus size, eu recebo hoje a Tatiane Vicente, que é a Tati Plus, gente! Tati Plus, mudou o sobrenome. Obrigada, Gil, pelo carinho, pelo convite. São muitos anos de amizade, mas é sempre gostoso, né? É muito bom, a gente sempre se renova todos os dias, né? Exatamente. É muito gostoso. Bom, a gente tem vários destaques que é da Tati Plus. Provando com estilo, sim, com 110 quilos. Virou referência. E eu acho muito legal, porque quando eu tô no TikTok, aparece, opa, deixa eu ver, a Tati. E eu acho que é muito legal essa questão de você quebrar tabus, né, sim, Tati? Sim. E mostrar para as mulheres que a gente consegue se vestir bem, sim, e se aceitar com o nosso corpo, do jeito que a gente é, não é? Eu falo que eu recebo muitas mensagens, né, pelo direct. E assim, nossa, Tati, tudo em você fica lindo. E eu falo assim, gente, tá aí o X da questão. Não é a roupa, é como você se olha, é como você se olha no espelho, como você vê o seu reflexo. Porque não adianta nada você colocar uma roupa linda se você não gostar do que você vê refletido no espelho. Não vai ficar nada bom. Nada fica bom. Então, assim, hoje, com quase 43 anos, graças a Deus casada, um filho lindo, hoje não tem nada que tire a minha paz. Então, assim, eu estou numa fase da vida que, pra mim, assim, eu amo o que eu vejo. Se eu precisar melhorar alguma coisa, lógico que a gente vai melhorar. Mas, assim, eu tô muito satisfeita com tudo que Deus me deu. Muito, muito, muito. E eu acho que essa questão de você virar uma referência e uma inspiração para outras mulheres é o seu legado, vamos dizer assim. Nossa, não é? É uma missão muito grande, né? De tipo, poxa, você tem noção de quantas vidas você deve mudar por dia, assim, no sentido da pessoa... Às vezes assistir um vídeo seu, olha e fala, cara, eu posso, eu tenho que me amar, não é? É gostoso. E assim, os relatos que eu recebo pelo direct, tem histórias. E assim, elas acabam confessando mesmo, né? É parceiro que olha e critica, é uma amiga, é a mãe, é o pai. Então, vem de pessoas mais próximas. Mas eu falo que as piores facadas sempre vem de pessoas próximas, né? Porque eu falo assim, a facada dói, mas quando você se vira e vê quem te esfaqueou, eu acho que a dor é muito maior. Então, assim, é uma das coisas que mexe muito comigo. E poder transformar isso, sabe? Da pessoa mandar mensagem e falar assim, te vi na internet, te encontrei por acaso e você transformou minha vida. A gente fica impactada, óbvio. Então, porque... comecei como influenciadora com 36 anos, né? Me reinventei depois de idade mais avançada. Na melhor idade, meu amor. Porque hoje não tem nada que fala que... Ai, Tatiana... jura? Sua opinião. A minha é essa, tá tudo certo. Mas, assim, é muito gostoso se reinventar a cada dia. E transformar vidas é muito bom. O que é produção? Eu não entendo. O copo... gente, deixa eu explicar em casa. Entendeu. O meu copo está muito pra frente. Então, quando eu pego ele, aparece na outra câmera. Aí a produção pediu pra eu colocar mais pra cá. Pronto, melhorou, produção? Pronto. É assim, é podcast. Ao vivo. Ô, Tati, claro que eu já conheço a história, mas
Como era a Tati antes de influenciadora? Bom, trabalhei como gerente de loja, como coordenadora de atendimento ao cliente, como supervisora de vendas. Você sempre estava ali com o público, né? Sempre. Eu falo assim, vendas e público tem muito a ver comigo, né? Mas assim, você já teve aquele de se olhar no espelho e falar assim, nossa, mas não por mim, por outras pessoas. De olhar e falar assim, você vai mesmo colocar essa roupa? Você vai mesmo comer esse lanche e apertar a gordurinha assim? E a gente acaba se colocando dentro de um casulo, né? E eu falo que com o decorrer dos anos, eu fui como se fosse uma cebola. A gente vai descascando, 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 para chegar na nossa melhor versão. Mas assim, a Tati antes, como influenciadora, sempre foi uma pessoa sonhadora, sempre foi uma pessoa que amei moda, postava nas minhas redes sociais, mas nunca imaginei de ser o meu trabalho, a minha renda 100%. Ser isso. Né? Então, assim, eu acho que a Tati, ela mudou e muito. Muito. A renovação é todos os dias. Essa segurança hoje, assim, de você... Desse amor próprio, dessa segurança toda que a mulher tem que ter. Sim. Ela veio com você já de antes ou depois que você começou a falar disso com outras mulheres? Veio de antes porque a minha mãe sempre foi muito assim, né? Ela sempre foi muito vaidosa. Com 5 anos de idade, a gente tinha o quê? Coleção de batons. 76 batons. Eu e minha mãe com 5 anos de idade. A mãe te inspirou, então. Sempre, muita. Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar com o universo, por quê? Teve uma dor muito grande, né? Quando eu comecei com o vitiligo. Então, eu comecei a me esconder. E quando eu vim para as redes sociais, bem no comecinho, eu sempre fazia poses se escondendo a mão. Eu ia chegar aqui, ó. Jura? Vi e não te ligo. Vitiligo. Hoje é a minha frase de vida. Já sofri muito preconceito, sabe? De pessoas não dar a mão, com medo de pegar, e de não cumprimentar. Você teve o vitiligo com quantos anos? Com 24 para 25 anos, já mais velha, né? E o vitiligo, ele é fator emocional. Então, foi de uma perda muito grande que eu tive com o meu avô, que eu era muito ligada a ele. Então, assim, foram fatos sempre em novembro, né? Então, novembro de 2008, novembro de 2008 meu avô faleceu, novembro de 2009 o Pedro nasceu, novembro de 2010 minha avó faleceu, novembro de 2011 eu me separei, novembro de 2012 eu fui mandada embora de um trabalho que eu amava. Por uma facada nas costas, né? Mas, enfim, foi pro meu crescimento. Então, assim, a minha única alegria foi o nascimento do meu filho. Mas todo novembro, pra mim, eu tinha aquela questão. Ai, meu Deus, tá chegando novembro, o que vai acontecer? Ser agora? Então, a primeira manchinha apareceu em fevereiro de 2008. E apareceu uma manchinha e eu falava, meu Deus. E assim, é até pecado hoje falar, mas vou abrir pra vocês. Eu falava, Senhor, me dá qualquer doença, menos o vitiligo. Por quê? O emocional e o estético. Preconceito das pessoas, né? E eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, essa doença não. Por favor, por tudo que é sagrado. E foi uma manchinha. E eu falei assim, meu Deus, tá aumentando. Fui no médico, mas eu olhei e falei, eu vou me aceitar. Não tenho pra onde eu correr. Então, assim, tá tudo certo? Tem alguma coisa comigo? Não. É o vitiligo? Então, vamos lá. E o vitiligo você consegue hoje controlar. Sim. Mas você não... Mas é o emocional. E não tem... não é que não tem a cura, mas você não elimina da sua pele o que saiu, né? Não elimina. Então, ou seja, você tem que saber lidar ali, né? E tá tudo bem. E eu falo que o vitiligo não é nada. O problema é você se comportar como o outro vai te atacar. Porque é uma fragilidade... que não só minha, como na época era, como muitas pessoas ainda... muitos preconceitos no começo. Eu perdi emprego, eu dava treinamento de atendimento ao cliente, né, pro Ribeirão Shopping, pro Shopping Santa Úrsula. Então, assim, todos os treinamentos e aquelas questões psicológicas, né, que você faz os testes, eu que aplicava, então eu já sabia. E uma multinacional, né, de Ribeirão Preto, passei em todos os testes. Quando eu cheguei na última... questão de entrevista, que eu coloquei a mão em cima da mesa, olha, eu lembro como se fosse hoje, do entrevistador, ele olhou assim na minha mão, aí ele olhou na minha cara, ele olhou na minha mão, olhou na minha cara, eu falei, não passei. Aí eu não passei. Aí eu comentei com uma amiga minha que trabalhava na empresa, e eu falei assim, eu não passei por conta do meu vitiligo, porque eu ia ficar frente, né? Eu ia ser recepcionista na época. E eu falei assim, eu acho que eu não passei na entrevista, e não passei.
E eu falei assim, poxa, foi por conta do vitiligo. Então aquilo já entrou na minha cabeça. E logo após eu comecei a trabalhar como influenciadora. Eu falo que Deus, ele é muito... Eu falo que ele é minucioso, é cirúrgico em tudo. As portas que se fecham são para novas, abertas e oportunidades que Deus está preparando muito maiores lá na frente. Eu falo que nós somos crianças mimadas. Porque a gente quer entrar nessa portinha onde e às vezes não é pra gente. Não é pra gente. E eu falo assim, Senhor, eu quero essa. Aí eu acho que Deus olha pra minha cara e fala assim, minha filha, lá atrás tem uma porta maior que você vai passar assim, só esperar. Super tranquila. E eu falei assim, não, mas eu quero essa. Fiquei muito chateada. Mas logo após eu comecei a trabalhar como influenciadora. E o que me impactou no começo foi a mãe de uma seguidora minha, que ela tinha uma filha de 13 anos e que era plus e que tinha vitiligo. E que com o meu trabalho eu estava transformando a vida da menina que não queria sair mais do quarto. Eu olhei e falei, poxa, a minha dor está curando o outro, por que não me curar? Eu me emociono. E é lindo, é lindo. Vou chorar. Chora, chora. É lindo. Então, assim, é muito gostoso você ter a sua dor e transformar o outro. Eu vou chorar, olha só. Mas não é, Mas muito real. Mas é o seu trabalho que é lindo, Tati. É muito gostoso isso. Não tem preço. Eu acho assim que cada vez que você deve abrir o seu direct... Olha, eu me arrepio também, que você vê uma mensagem, você fala, meu Deus, eu tô transformando vidas. Eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. E a gente tá aqui pra isso. Sim, eu falo que hoje o influenciar, eu falo que vai além do que você mostrar uma roupa bonita. O que me conecta com o meu público é o Tati, é a Tatiane Vicente. É a Tati Estilo Plus das redes sociais, mas é a Tati Vicente que tem problemas, que tem dificuldades, que tem erros, que tem acertos e que tem dores que hoje, graças a Deus, estão curadas, mas que quantas pessoas se influenciam e se inspiram com elas. Então, assim, eu falo que o vitiligo... Aí eu comecei a olhar para o vitiligo de uma maneira diferente, através dessa seguidora, que na época eu nem pensei em printar a tela, né, do celular. E eu não sei quem é ela. Mas ela transformou minha vida sem saber. E hoje, com isso, eu consigo transformar outras vidas. Sim. Então, é muito gostoso. Então, assim, eu vi... E não te ligo. Mas, assim, de pessoas não querer me cumprimentar, de dar a mão, de abraçar e hoje falar assim... não mais. Hoje não mais. Porque eu quebrou. Sim. Isso. Sim. Hoje, encontrei a pessoa, porque teve um fato de uma conhecida que encontrou com uma das minhas melhores amigas, fazendo unha, e falou, poxa, a Tati tá com aquela doença que mancha toda a pele. E aí minha amiga olhou, e na época eu estava assim, aflorada a minha dor. E ela falou, se você encontrar essa pessoa, você se blinda, porque ela vai tentar te atacar. E ela falou assim, nossa, mas nem assim ela consegue ficar feia. E eu gravei aquilo na minha cabeça, eu falei, meu Deus, se eu encontrar essa moça, eu vou surtar, né? Encontrei com ela, eu tava numa loja de acessórios, pra comprar básico, né? Poucos acessórios. Poucos acessórios. E a gente vai chegar nessa parte também. E eu olhando assim os acessórios, eu encontrei com ela, ela falou oi pra mim, mas ela falou oi pro meu vitiligo primeiro. E ela não conversava comigo olhando nos meus olhos. Ela olhava pra mim procurando onde estavam as manchas. E eu falei assim, cara, hoje eu tô curada. Você pode olhar o quanto você quiser. Não me atinge. Não muda em nada na minha vida a sua opinião. Aí fiz questão de pegar anel, olhar e falar, olha, lindo, né? E assim, era uma coisa que pra mim foi de boa. Então hoje, graças a Deus, eu consigo olhar, vi e não te ligo e não me incomodar com isso. Mas já sofri, já chorei muito. Por conta do outro, né? E nas redes sociais, você sofre o oposto também? Haters. Os haters. Muito pouco, Ju. Graças a Deus. Não tem como, né? Não tem como. Eu falo assim, prego que tá em destaque, ele vai ser martelado em algum momento. Não tem jeito. Mas assim, às vezes, um ou outro, tipo, nossa, que familhinha feliz. Eu falo, gente, não existe família... Você vê a maldade ali, né, no comentário, né? E eu falo assim, hoje eu estou no meu segundo casamento. O primeiro, ele deu certo 10 anos. Claro que deu. Entendeu? 10 Porque anos, eu tenho um filho maravilhoso. Então, assim, o segundo, eu recebo muitos relatos também de mulheres que se separaram. E falou, Tati, eu me inspiro em você de encontrar uma pessoa que aceite o meu filho, que me aceite. Eu falo assim, que aceite não, que ame o seu filho. Te amar vai ser fácil. Eu quero ver outra pessoa amar uma pessoa que foi fruto de um outro relacionamento. Isso daí sim é difícil. Mas hoje, assim, hater, muito pouco, pouquíssimo.
Graças a Deus, né? Mas eu falo que tudo é a base do respeito, de ser eu mesma. Eu falo assim, quem me conhece nos bastidores e nas redes sociais é a mesma pessoa. Eu só não posso falar tanta besteira como eu falo nos bastidores, nas redes sociais, porque tem muitas crianças que me seguem. Então, assim, mas eu falo que eu sou 100%. Lógico que tem dias que eu não estou bem. Quando eu não estou bem, eu não apareço. E as minhas seguidoras me respeitam. Porque eu falo assim, quantas pessoas me seguem, quantas pessoas visualizam os meus stories, se eu não estou bem, energia ruim, quantas pessoas vão multiplicar aquilo? Então eu falo que eu não quero pra mim, eu não passo pro outro. E todo mundo me respeita super bem. E assim, e tem dia que às vezes a gente não tá tão bem. Você óbvio. Fica mais quietinha? Eu fico. Eu falo que é o meu momento de reclusão, acendo meus incensos, que eu adoro. Não sei meditar, mas eu gente, tento. Porque a gente tem que falar disso, Tati, Sim. viu? Porque às vezes as pessoas que estão em casa, te acompanhando nas redes sociais... Óbvio que a gente tenta o quê? Eu não sou influenciadora, eu posto muito pouca coisa e tal, mas você, no seu caso, é o seu papel. Sim. E o seu papel ali é mostrar o que tem de melhor, Sim, não é? O inspirar, é mostrar um look legal, coisas boas da sua vida. Sim. Porque se for pra ficar falando de coisa ruim, gente, pelo amor de Deus, não é o Muro das Lamentações. O meu Instagram, não. E eu falo assim, o meu Instagram, ele é a extensão da minha casa. Né? Então eu falo assim, vai entrar quem quer, vai permanecer quem não tira a minha paz. É isso aí. Eu tenho muito isso firme. Você já bloqueou pessoas? Às vezes algum homem, Você já bloqueou um monte. Assim, tipo, eu não sou homem não, mulher. Essa aqui é muito... Eu não sou de ficar bloqueando, mas quando falta o respeito, aí tem que dar um bloque, oculto stories. Tem uns curiosos que vai lá com amiga, fake pra ficar... Ih, eu bloqueio tudo. Quando eu vejo zeradinho ali, ó, que eu não vejo nada, eu falo, o que é isso aqui? Quem será que criou isso aqui e que tá, tipo, me vasculhando aqui? Vou bloquear. Mas você sabe, Ju, uma das coisas que eu acho muito engraçado, a pessoa, ela vai te bloquear das redes sociais, falar que não gosta de você, mas... vai usar a senha do amigo ou vai fazer um fake pra te acompanhar e ainda vai bater no pé. Não gosto dela. Mas vai saber o que você tá... vai lá. Acompanha igual novela. Então eu falo assim, muito obrigada pela audiência. Seja sempre muito bem-vinda no Tati Estilo Plus. O Tati, e quando você começou nesse universo Plus, a influenciadora você já começou como Plus? Já comecei como Plus. Na verdade, eu fui jogada, né? Você sempre foi Plus? Não. Mas, na verdade, assim, eu sou muito alta. Eu tenho 1,76 m de altura, né? E quando eu comecei, eu tinha feito lipoaspiração no culote, flancos e papada. Então, assim, eu estava muito magra. Eu estava com 76 quilos, 78 quilos. 6 meses depois da minha cirurgia, eu engravidei. Eu engordei 16 quilos. Como se não bastasse, o Pedro nasceu e eu engordei mais 7. Então, eu cheguei a pesar 105 quilos. Eu fiquei louca, porque assim, eu não me via plus. E então, assim, o meu maior desafio foi, o Pedro nasceu dia 23 de novembro, foi encontrar uma roupa para passar Natal e Ano Novo. E naquela época, não existia roupas. Anos. Não, gente. E assim, existia o quê? O que servia, a gente comprava. E isso pra mim era extremamente frustrante, porque era bermuda de elástico e uma blusa mais ampla. Pra mim, a minha mãe e minha avó são... a minha avó era plus size, a minha mãe, ela é plus. Então, era sempre bermuda ou capri de gorgurinho. Era o que tinha. Eu sou a blogueira dos tecidos. Eu amo pesquisar sobre tecido, porque eu falo, quem tá do outro lado não tá vendo a peça. Então, eu gosto de descrever pra ela saber. Então, assim, o gorgurinho pra mim, gente, eu não consigo nem ver. Porque era o que servia. Então, era vestido largo, né, de malha, viscolaicra pra mim. Meu Deus, usei muito, porque era o que servia. Então, hoje, pesando 110 quilos, eu estou na minha melhor versão. Que antes eu olhava pro espelho, eu era magra, mas eu não via. Eu era feliz? Era feliz, mas sempre faltava alguma coisa. E hoje não. Hoje, sabe aquela liberdade de olhar e falar, vou usar isso? Vou usar. Vou usar uma saia de franja? Vou usar um cropped? Não é o meu perfil, mas se precisar, a gente usa também. A gente coloca. Então, hoje, nada me para. E essa vaidade que você já comentou, que vem um pouco já da sua mãe também, batom e tudo. Mas de maquiagem. Sempre fui apaixonada. Cabelo, acessórios, sempre? Sempre fui perua. Eu sou perua. Aí o que ela fala, poucos acessórios, entendeu? Poucos acessórios é isso aqui, ó, olha aqui, poucos acessórios, vou mostrar pra você, olha.
bracelete, um anelzinho, um brinquinho que nem aparece. Entendi. Um colarzinho. Eu também. Aliança, tá bom. Um anelzinho, a moça Tati agora, produção. Ó, poucos acessórios dela. Dá uma olhada. Diz uma seguidora minha, ela falou, eu acho que você fica parecendo a She-Ra, a Xena. Eu falei, amiga, eu amo elas. Gente, fica incrível. Minha inspiração, maravilhosa. Eu adoro. E são poucos acessórios. E virou um bordão também na rede vizinha, tanto no Instagram como no TikTok. No TikTok mais ainda, como a blogueira dos poucos acessórios. E é gostoso, né, das pessoas ouvirem a frase e automaticamente lembrar do seu nome. E eu acho também muito legal essa evolução também. Sim. Porque da mesma forma que veio a moda plus, que hoje, por exemplo, antigamente você vestiu o que tinha. Sim. Menina, hoje a moda plus, ela tem tudo quanto é tipo de roupa. Sim, eu falo assim... Você consegue se vestir do jeito que você quiser. Tudo. Eu falo, tem marcas que trabalham, né, que as lojas trabalham, ou eu mesmo faço divulgação de atacado, ela tem do P ao Plus. A mesma peça. Então, isso é muito gostoso. De olhar e falar assim, nossa, meu sonho é comprar uma calça dessa. E olhar e falar assim, tem a minha numeração? Tem. Aí você experimentar, nossa, tem uma menor porque ficou grande. Gente, isso daí é a coisa mais deliciosa da vida. É muito gostoso. E dos acessórios também veio essa evolução, né? Sim, Eu tô nas antigas ainda, viu, gente? Olha isso. Eu adoro. Quase nada, mas, por exemplo... Os Max acessórios é minha maravilhoso, paixão. É minha paixão. Maravilhoso. Aí a gente tem o quê? 3 furos. Usa todos? Eu uso todos. Se tem os furos, tem que... É pra usar, é claro, né? Vai ficar aí na orelha pra quê, gente? Então, hoje eu ainda tô discreta. O meu fechou, eu tinha 2. Vai ter que furar, Juliana. Juliana. Não usar o segundo, ele fechou. Olha que pontinho de luz, tá tudo certo. Agora, colares. Sempre falta um pedacinho do pescoço que a gente vai colocar. A gente coloca uma choker. Entendeu? É sobre os isso. anéis, olha isso. Braço. Poucos, amiga. Lindo, poucos. Entendeu? Poucos acessórios. Tudo é abundância. Eu gosto. Eu falo, eu jogo pro universo que você quer. Eu quero o quê? Poucos acessórios? Não, muitos. Ó, a produção colocou aqui na pauta uns dados do Mercado Plus. Eu achei super interessante. Mercado milionário. Demanda cresce em moda plus size e planeja 15 bilhões de faturamento até 2027. Uau! Você tem noção do quanto tem para crescer esse mercado ainda? Amém. Quero ser reconhecida a nível mundial. Ô, Tati, e... eu acho que a gente vive hoje... Eu não sei, eu queria a sua opinião, na verdade. Sim. A minha visão. Eu acho que ainda a gente continua em tempos mais difíceis do que antigamente com a exposição da internet. Principalmente com a questão do que a gente vê que não é real. Aí a gente começa com o corpo, né? Porque as comparações, a gente vai olhar lá... Você fala assim, cara, eu trabalho 12, 15 horas por dia, eu tenho filho, eu tenho casa, aí muitas vezes marido, eu tenho não sei o que, trabalho. Que hora que eu vou malhar? Que hora que eu vou fazer? Tipo, aí você começa a se culpar. Sim. Aí você fala, tipo assim, aí você vê uma que é famosa e é casada, todo mundo fala, gente, olha o corpo dela maravilhoso. Que é isso? Quer dizer, aquele padrão... Um padrão que estabelece, que estabelece, que está ali. Aí você já começa aquela coisa na cabeça. Ai, meu Deus, eu queria ter esse corpo. E muitas vezes não é o real. Tem Photoshop. Tem outras coisas. Como também tem mulheres que realmente têm aquele corpo e tá tudo bem. Genética, né? Só que se criou muito com a internet, rede social, muito essa comparação da gente começar a olhar. Inclusive, eu parei de seguir muitas pessoas porque às vezes me fazia mal. Sabe assim, de olhar e falar, gente, nossa, não tô indo na academia. Conta de fazer tudo isso. Eu não dou conta. Aí eu falava, nossa, eu não tô fazendo isso, nossa, olha. Aí você começa a ficar mal. Sim, porque você se culpa, né? Como que ela consegue, sendo que ela tem muito mais coisas, muito mais responsabilidades do que eu, e ela consegue fazer tudo isso? Aí onde eu estou errando, né? Onde eu estou oscilando? Qual que é a minha dificuldade? Essa questão de talvez estar ainda nos dias de hoje um pouco mais em evidência ainda, infelizmente, a questão do corpo padrão perfeito da mulher brasileira, que é o quê? Seios fartos, o bumbumzinho ali redondinho, tudo durinho, sem barriga. Gente... Mas você sabe aquele filme Barbie? Ele foi, assim, um tapa na cara. Foi. Porque não existe aquele protótipo, né? De mulher perfeita. A Barbie é perfeita. Quando ela saiu naquele mundo de ilusões... Porque eu falo assim, gente, a gente consegue editar tudo. A gente não tem Photoshop pra alma. Né? Que é o, o mais lindo que a gente tem. É a alma. Isso aqui é uma capa que a gente tá vestindo e morreu...
dependendo da religião, né? A minha religião, eu acredito que existem, sim, reencarnações. Então, eu falo assim, isso daqui é uma roupa que a gente tá usando, então cuide bem da sua roupa que você está usando agora. Mas não existe perfeição. Todas as mulheres têm celulite, têm estrias, umas mais, outras menos. Por exemplo, eu sou muito alta. Ah, Tati, você não tem barriga. Gente, toda mulher tem útero, ovário, ela tem inchaço. Então, a gente vai inchar. Então, a gente tem celulite. Eu amo Coca-Cola. Eu adoro. Eu tomaria o dia inteiro. Tem celulite? Tem. Vou parar de beber? Não vou. A não ser que os exames estejam ruins. Mas Saúde. hoje, a minha saúde, hoje, graças a Deus, ela está ótima. Fiz todos os exames, está tudo ok. Eu ia entrar nisso com você também. De Tá ter a responsabilidade também. Responsabilidade. Não é só postar, ai, tô bebendo isso, e aí nos bastidores eu vou jogar fora e falar, não, nas redes sociais eu tô falando que eu bebo, mas eu não bebo. Não, gente. Tudo que eu posto hoje nas minhas redes sociais, eu falo assim, a gente precisa sim do dinheiro. Por quê? É por ele que nós temos conforto. Só que eu não me vendo por dinheiro algum. O que eu postar nas minhas redes sociais, vocês podem ter certeza que tem o selo de qualidade Tati Estilo Plus, que teve uma seguidora minha que falou, Tati, tudo que você posta, eu tenho certeza que é bom, porque você nunca deu uma dica ruim. Eu falo assim, porque eu sou muito criteriosa. Eu compraria esse produto se eu não tivesse sido contratada pela empresa com o meu dinheiro? Sim, ok, eu posto. Caso contrário, eu não posto. Já teve recebidos de chegar na minha casa, de eu olhar e falar assim, cara, sem condições. E não postar. E entrar em contato e falar, não tem como. Ou chegar algo na minha casa de um jeito e chegar na casa do seguidor de outro. E o que é diferente de muitas influenciadoras hoje. Não faço, Ju. Tem muitas que, infelizmente, fazem pelo dinheiro. Não faço. Vou dar um exemplo. Jogos. Não Você faço. faria jogos? Não faço. Já tive várias propostas. 1 milhão. Não faço. Ju, eu prefiro deitar na minha cama e dormir, ó, cabecinha tranquila. Eu falo assim, todo mundo pode ter tudo. Basta trabalhar. Eu posso ter um carro zero, eu posso ter uma casa maravilhosa. Trabalhe por isso. Tudo que vem fácil, vai fácil. E eu sou daquela... meu pai, ele me ensinou uma coisa. Reputação e nome. E eu sou daquela frase seguinte, que é bíblica. Está em Mateus. Mas eu não vou ler ao pé da letra, tá? Cada Bíblia também é um jeito. Mas Sim. Não faça para o outro o que você não quer que façam para você. Sim. É simples. Então, eu sempre meço assim. Essa minha atitude, ela vai prejudicar? Então, não posso fazer. Se prejudicar, eu falo que é Não a lei da posso. semeadura, né? Você planta, você colhe. Às vezes com uma intensidade maior, às vezes com a velocidade da luz. O interruptor acende a luz e apaga. É nessa velocidade que você vai ter o retorno para sua vida. Então eu falo assim, não, eu prefiro trabalhar, sabe? Eu prefiro ter a minha casa tranquilinha. Tudo que tá dentro da minha casa tá tudo pago, tá tudo quitado. É simples, pode ser simples, mas foi a resposta de uma oração lá atrás. Então isso para mim não tem preço. Foi do seu suor, Foi. do seu esforço. Foi. Né? E eu falo assim, eu não troco, Ju. Mas você tá falando isso. Não. Eu tô falando isso porque eu tenho princípios. Não julgo o outro. O que o outro faz, o problema é do outro. A gente nem tá julgando. Né? Não falo. É questão mas do que a gente faz. Eu, Tati, não faço. Já tive propostas tentadoras, mas aí eu olho pra minha casa, eu olho pro meu filho, eu olho pra minha mãe, pro meu marido, e eu não consigo. Não é por eles, mas é por mim mesmo. Eu não faço. Agora eu vou entrar em outra polêmica com a Tati. Ai, meu Deus, adoro responder polêmica. É agora. Meu Deus. A produção pediu pra música assim, ó. Tcharam, tcharam, uma musiquinha de suspense. Vai ter suspense, Laura? Não, é que eu vou pegar o nome da Dita Cuja aqui. Ô, senhor, não, pelo amor de Deus, perdão. Você já Dita Cuja é um elogio. Não Senhor! Oi, Deus, sou eu de novo. O que você acha da postura da Thaís Carla nas redes sociais? Eu falo que... É vulgar? Então, eu não sei se eu falo que é muito a questão dela. Ela se sente muito bem daquele jeito. Existem coisas que eu não concordo, que eu não faria. Mas ela extrapola em várias atitudes ali pra eu falo destaque, que tem né? muitas coisas que é pro engajamento, né? Mas não precisa, né? Eu falo que nem tudo é engajamento, gente. Se você passa uma realidade, a hora que você desliga as câmeras, você é aquilo nos bastidores, ok. Agora, tudo pra ser vista, eu não concordo. Mas assim, se ela se sente bem, ok. Eu, Tati, não faria. Quem que você gosta e admira, uma influenciadora plus?
Bruna Rego. Ai, me descreve ela pra ver se eu conheço. Bruna Rego, ela é do Rio de Janeiro. Ela já tá ela no posta mercado. Mais o quê? Ela faz muitos provadores, fashions, do Plus atacado. Ela... Eu tenho uma que aparece pra mim, cara, eu acho ela fabulosa, só que eu sou péssima pra nome. Ela sempre tá com uma calcinha mais fechadinha, um topzinho, e ela vai se vestir. E ela sempre começa assim, ó. Essa barriga não vai sair daqui. Bora, então, se vestir bem. Bora vestir a roupa que você quer. Cara, eu acho fabulosa ela. Ela é maravilhosa. A Letícia Tantão também, que a marca dela é uma marca de roupa Tantão. Ela é maravilhosa. A Débora Fernandes. Nossa, pelos nomes eu não sei nada. Talvez eu tenha visto todas, sim, mas por nome eu não me lembro. Mas são pessoas que eu gosto de acompanhar e assim, me influencio. Com certeza, porque a gente sempre tem uma referência, né? Sim. E é legal a gente acompanhar pessoas que são legais, né? Sim. Que a gente se identifica, né? Eu falo assim, olha, eu sigo várias, acompanho poucas e eu prefiro andar eu mesma, entendeu? Eu e Deus, e tá tudo certo. E tá dando certo, vamos continuar assim. Mas tem muitas pessoas, assim, que a gente acaba acompanhando, que gostam do trabalho. Essas, assim, por exemplo, são pessoas que eu não perco um stories, que eu gosto bastante. Eu gosto. Eu assisto. Ô, Tati, e essa questão do Vista-se Comigo com 110 quilos, você começou faz pouco tempo. O Provando com Estilo, ele começou o ano passado, em abril, com uma conversa bem íntima Um ano agora, ó. Um ano. Poxa, verdade, um ano. Eu e Deus. Eu tomando café da manhã, eu abri o Instagram e a Boca Rosa comentou um assunto e falando, você quer fazer algo diferente? Faça com o que você tem agora. E eu falava, eu preciso de um lugar para gravar, eu preciso de um estúdio para fazer os meus provadores, porque na minha casa não tem espaço. E eu tomando café da manhã, eu olhei assim, aí simplesmente eu falei assim, gente, eu queria fazer uma coisa diferente de todo mundo. Eu quero ser referência de alguma coisa, meu Deus, me dá uma luz. E aí ele falou assim, é muito engraçado, porque eu falo que quando a gente silencia o coração, a gente escuta Deus perfeitamente, né? E eu falei assim, Senhor, me dá uma luz. Ele colocou, parece que eu estava escutando, parece não, né? Estava escutando. É que às vezes assim, a gente não acredita, né? Fala, meu Senhor, é você mesmo. Essa menina tá muito doida. Tá soprando aqui, é você mesmo. Tá muito doida. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, provador você já faz, provando com estilo. Coloca seu peso, vai influenciar as pessoas. Totalmente. Aí eu, provando com estilo. Falei, provador fast, provando com estilo com 110 quilos. Eu falei, mas onde, Deus? Parecia que ele precisava desenhar. Aí ele falou assim, quarto do Pedro. Aí eu fui, tem o primeiro vídeo no meu Instagram. Nas costas era o guarda-roupa do meu filho, gravei no quarto do Pedro. Foi um sucesso. Deu mais de 25 mil visualizações. Várias falou assim, Tati, você demorou. É isso. Aí o outro vídeo eu fiz na sala. Encontrei minha arquiteta, a Letícia. Ela falou, Tati, seu lugar de gravar é na sua sala. Tem iluminação, o lugar é clean, faz lá. Pronto. Era o boom. Precisava de um lugar? Não, já tinha o lugar. Então eu falo assim, quem quer, faz com o que tem mesmo. Então o que eu tinha naquele momento era a minha casa. Pretendo sim, em breve, mudar de casa, ter um espaço para fazer o meu estúdio, mas vamos ganhar dinheiro com o que a gente tem agora. Certo. E assim, faço na minha casa mesmo. Primeiro, o meme lá. Primeiro você começa, depois você melhora. Gente, eu fiz um vídeo desse da minha casa como era antes, e nós moramos lá por anos, e hoje, graças a Deus, tenho muito conforto, fiz tudo que eu tinha sonho. É minha pastinha do Pinterest, tá aqui, ó, tudo check. Consegui fazer tudo que eu tinha colocado em pastas de sonhos. E eu falei assim, vamos começar a gravar em casa. E comecei. E deu super certo. Então, faço na porta, faço na sala, faço no quarto. Faço onde tiver que fazer. Porque eu falo assim, o legal é as pessoas olharem e falar, poxa, eu posso começar de onde eu estou. E o legal hoje, eu falo que a questão também dessa prostituição das redes sociais, saturação, tá tudo muito cansativo, de verdade, assim. E o artificial das redes sociais, e as pessoas agora identificam o que é real e o que não é. As pessoas não estão mais aquela coisa de acreditar em tudo que vê. Mas até nós, né, quando a gente acaba encontrando uma ou outra pessoa em eventos, ou enfim... às vezes a gente acompanha e fala, poxa, não é igual. E isso também reflete até mesmo no conteúdo, no dia a dia. Então, quanto mais real
você estiver e você mostrar... Que quem te conhece, né, Ju, sabe como é que você vê. Entendeu? A pessoa vai olhar e falar assim, ela não é nada disso do que ela tá postando. Ele não é nada disso do que tá falando. Então eu falo assim, que a gente consiga ser vistas, né, sermos vistas como realmente somos nos bastidores. Porque assim, eu amo encontrar as minhas seguidoras. Eu falo, gente, pode gritar, pode falar o que quiser. Adoro encontrar todo mundo. Abraço e beijo, falo, sou a Xuxa Plus, entendeu? De abraçar, de beijar, de tirar foto. Eu amo esse carinho. E isso não tem preço. Mas isso... não acontece comigo. Por quê? O que você tá fazendo? Às vezes você não dá abertura. Eu sou totalmente. Eu sou dada, gente. Você chega chegando. Eu sou dada. Oi, gente, tô eu aqui. Eu adoro encontrar todo mundo, adoro conversar com todo mundo. Mas eu não mudo a minha essência. E eu falo, se você não perde a sua essência, desde quando você começou a ser a mesma pessoa, você vai muitos anos na internet. Que as pessoas conhecem. Qual que é o principal conselho que você costuma dar para suas seguidoras que elas te procuram muito? Não. Acabei esquecendo. É uma frase que eu sempre comento com elas. A sua paz não tem preço. Se você precisar vender a sua paz, você não vive. Você vive em conflitos, você vive em questionamentos. Se você der muita opinião der muita credibilidade para a opinião do outro, é claro que às vezes estamos em sintonias baixas, né, em padrões baixos. A gente às vezes acaba grudando alguma coisa que alguém falou, de um xingamento ou alguma opinião que não condiz com a sua. Você acaba abaixando um pouco a frequência. Eu falo, gente, sempre tenha Deus em primeiro lugar. E faça o que você tiver que fazer com a consciência tranquila. Porque se você não tem isso, Ju, você não tem paz. Não tem dinheiro que compre a sua paz. O dinheiro pode comprar tudo, menos a sua essência. A sua essência, é não isso mesmo. compra, não compra. Falo bastante, né? A pessoa... Já tá acabando. Já tá? 37 minutos já, olha só. Porque eu sou tímida, gente. Sabe? Nas redes sociais. A gente vai fazer o parte 2. Entendeu? Porque tem muitas coisas. A pessoa fala mais como da cobra. Mas, Tati, adorei você aqui Obrigada comigo. a você pelo carinho. Conversar um pouquinho mais. Eu já conheço a Tati há anos, viu, gente? Eu sou da época, quando eu comecei, eu tenho uma agência... 23 anos, gente. Há 9 anos agora. Esse ano a gente completa com a agência. Na comunicação é 30, bem. Pula essa parte. Entendi. Não, é bom falar que a gente tem 30 anos de experiência, porque é chão, hein? É chão. Mas são 9 anos a agência. E meu primeiro escritório eu abri no centro de Ribeirão Preto. Sim. Edifício Chúfalo. Amo o centro de Ribeirão. Minha vista era o Pedro II. Delícia. Quem que eu encontrava? No calçadão de Ribeirão Preto. Tá. Na verdade, antigamente era Estilo Plus RP. Comecei com o Estilo Plus RP. Aí depois foi pro Tati Estilo Plus, né? Tiramos o RP porque ficava muito restrito, né? Só Ribeirão Preto. E hoje eu trabalho pra região inteira, né? Brasil inteiro. Contratando, nós vamos. Tem internacional. Bem. Justa, amém? Tudo. Em breve, gente, calma. Já jogamos pro universo. Isso aí. Deixa que ele se encarrega. Amém. E aí eu lá com os clientes, a Tati passava. A Tati aqui, a Tati ali. Oi, Ju. Mas na verdade eu conheço a Ju desde 2002. 2002. 23 anos, amiga. 23 anos. Pois é. E aí depois trabalhamos juntas, quando eu era gerente comercial da Chácara São Francisco, que eu fazia todos os eventos do Jornal A Cidade. Que eram lá. Eram lá, todos eram lá. Verdade. Nossos caminhos já foram cruzados, amiga. Vários, por muitos anos. Vários. E é muito gostoso. E é muito bom. É gostoso ver o crescimento, né? Te reencontrar depois. Não, te reencontrar não, porque na verdade a gente sempre se encontrou, em momentos diferentes, né? Sim. Mas poder acompanhar a sua trajetória, a construção da sua carreira. É muito bom, é gostoso. O teu sucesso, isso não tem preço. Não tem. E aí você fala assim, olha, teve alguém que te indicou? Não, fui com a cara e com a coragem. E a Laine da Lalilu, que isso eu não posso esquecer. Eu falo assim, seja grato e nunca se esqueça das pessoas que te deram oportunidade. Isso é gratidão, te leva e abre portas e portas. Então, assim, a Laine falou, preciso de uma blogueira plus size. E vai ser você. Eu? Falei, tá, vamos lá. E começamos, e estamos aí quase há 7 anos. É legal falar dela, porque a Laine, ela foi uma revolucionária na época no centro de Ribeirão. Ela acreditou muito, ela investiu muito. Ela abriu na época blogueiras. A Lalilu, que não é ainda, é muito enorme. Grande. E assim, muita moda para todos os estilos. Todos.
E ela foi praticamente uma das primeiras ali a valorizar o trabalho de influenciadoras, né? Olha, nós chegamos a 20 influenciadoras a loja. Então, assim, era todos os dias gravações. Eu gravava uma vez por semana quando eu comecei. Ela ia revezando e 2 semanas depois ali, né? eu comecei 2 vezes por semana, porque o giro era muito grande, né? E ela foi referência. Infelizmente, a pandemia acabou fechando algumas lojas, né? A gente fica muito triste, mas ela sempre estará nas minhas orações e ela sempre será lembrada como realmente foi ela que me deu a oportunidade e eu sou muito grata. Falo que a gratidão eu falo que a ingratidão é o pior sentimento que qualquer ser humano pode ter. E a gratidão é o sentimento mais lindo que qualquer ser humano pode ter. Exatamente. Então, saiba o que você quer oferecer para o outro. Tati, obrigada. Obrigada a você. Pela sua participação no Pod Mulher, Obrigada. por compartilhar, viu, gente? Você que está em casa, conhecer um pouquinho mais a história dessa... Tem muita coisa, viu, gente? Mulher inspiradora. Teria que ter parte 3. A gente faz. Parte 2, parte 3. A gente vai fazer, minha filha. Ó, aqui as portas estão abertas, microfone. Amém. Obrigada, Ju. A gente vai falar outras oportunidades. Com certeza. Mas mesmo assim, obrigada. Todo mundo pela audiência, pelo carinho. Quem ainda não me segue, comece a seguir Tati Estilo Plus. Isso. No Instagram e no TikTok também, Tati Estilo Plus. Tá passando aí na sua tela. Você já acompanhar. Podem seguir, Tati. sejam muito bem-vindos ao Meu Mundo Plus. Isso aí. Pessoal, e obrigada pela audiência. Você que tá chegando agora no canal do YouTube, já se inscreva aqui, ative o sininho. Nossa, a gente já tá com 13 mil inscritos aqui, hein? Amém. Mais de 7 milhões de visualizações no mês. Amém. A gente tá, nosso trabalho árduo, né? Todo dia ali também, jornalismo, estratégias, conteúdos. Estamos aí no YouTube e outras plataformas. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.